Amados, bom dia. Hoje é dia 6 de junho do ano da graça de 2024. E ainda tendo em mente, e sendo difícil deixar de ter, tendo em mente a viagem a São Tomé e Príncipe e tudo aquilo que vivemos e experimentámos lá, quando lidamos com todas aquelas necessidades e com a escassez de recursos, uma tendência muito natural que nós certamente teremos todos é que a grande resposta para aquelas necessidades são recursos financeiros, essencialmente, e humanos também. Acima de tudo, recursos financeiros, porque falta tanta coisa essencial que, muito naturalmente, nós olhando para tudo aquilo, pensamos, bom, se tivéssemos todos estes recursos, então sim, então conseguiríamos fazer algo extraordinário. E sem dúvida nenhuma que em muitas circunstâncias precisamos, de facto, o dinheiro vai ser necessário e esta, sem dúvida nenhuma, é uma forma de Deus nos abençoar e de fazer acontecer algumas coisas. Mas veio ao meu coração, entretanto, o episódio de Marcos capítulo 6. Em Marcos 6, a partir do versículo 30, nós encontramos o registro da primeira multiplicação dos pães. E pronto, o ambiente os irmãos conhecem, o Senhor Jesus no seu processo de desenvolvimento do seu ministério sempre atraía a si grandes multidões e nada de diferente aconteceu naquele dia e diz o texto no versículo 34 que ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, mas compadeceu-se deles não porque eles tinham fome e necessidade de pão, mas diz porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar muitas coisas. Ou seja, o foco, a preocupação de Jesus era a palavra e as necessidades do coração deles. Obviamente que também as necessidades do corpo vieram e se manifestaram. E logo de seguida, percebendo a hora adiantada, os discípulos falaram com Jesus e a preocupação deles era que tinham que os mandar embora para eles irem para as suas casas, para as suas aldeias, para poderem então pernoitar e comer também. E é interessante porque no versículo 37 o Senhor Jesus surpreende-lhes dizendo: dai-lhes vós mesmo de comer. E Jesus não disse aos discípulos que tinha a solução para o problema. Jesus deu-lhes uma missão e uma responsabilidade. E naquela situação era dar de comer àquela gente, que obviamente era uma missão impossível, humanamente falando, porque eles não tinham recursos para cumprir a missão. E no meio daquela preocupação, o Senhor Jesus perguntou-lhes: sabem quanto alimento é que há entre vocês, quantos recursos? Eles foram saber e chegaram à conclusão que para todos aqueles milhares de pessoas que ali estavam havia 5 pães e 2 peixes. E foi a partir desses 5 pães e 2 peixes que o Senhor Jesus agiu, multiplicou o pão, depois de ter dado graças ao Pai. E a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. De facto, a nossa maior necessidade, tanto nossa como do povo em São Tomé, de qualquer ser humano, é Jesus, é a palavra dele. Essa é a maior necessidade. E certamente todos nós necessitamos de alimento. E todos nós olhamos para as outras necessidades e pensamos, bom, se tivéssemos dinheiro, talvez conseguíssemos fazer isto ou aquilo, resolver este ou aquele problema. E certamente o Senhor vai nos usar também dessa forma. A questão é que a única coisa que o Senhor Jesus pede de nós é a obediência. Quando o Senhor Jesus nos dá uma ordem, uma missão, é para cumprir. E a missão dele é a missão mais maravilhosa e gloriosa que nós podemos experimentar e viver. E quando Jesus nos dá uma missão, ele está absolutamente consciente das dificuldades, das limitações para o cumprimento dessa missão. E por isso ele não se esquece de providenciar recursos.
Mas parece-me que ele sempre tem esta preocupação de primeiro e essencialmente cuidar do coração. O resto Deus proverá. E ele resolveu. E tudo o que ele pediu aos discípulos era obediência, era fé, confiança, porque obviamente Jesus sabia que não havia alimento suficiente para alimentar aquela população e que os discípulos não tinham os recursos para o fazer. No entanto, ele sabia que aquele era o momento de ele fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é suprir as necessidades, e Deus vai fazê-lo sempre, Jesus vai fazê-lo sempre de uma forma sobrenatural. Tudo o que ele pede de nós é compromisso, é entrega, obediência, confiança, fé. E já agora os 5 pães e 2 peixes, que aos nossos olhos nos parecem nada no horizonte de tantas necessidades, mas é exatamente a partir desses 5 pães e 2 peixes que Deus vai fazer algo absolutamente sublime. Ele sabe que nós não temos aqueles cestos enormes de peixe e pão para alimentar a população, as pessoas, não temos os recursos para a missão que são necessários, mas Ele tem esses recursos. Tudo o que Ele pede de nós é esses 5 pães e 2 peixes. E confiança e fé de que Ele tudo proverá e que Ele sabe muito bem, melhor do que nós, as necessidades daqueles que estão perto de nós. Amados, seja em São Tomé, seja aqui, seja onde quer que for, a maior necessidade daqueles que estão perto de nós é da palavra. É que possamos olhar para eles com compaixão e possamos lhes entregar aquilo que eles mais precisam, que é a palavra. O resto, aquilo que o Senhor espera de nós é obediência, entrega, são os 5 pães e 2 peixes, aquilo que parece quase nada, mas que nas mãos do Senhor faz acontecer milagres. E o Senhor nos dê a graça de podermos fazer isso, de podermos ser parte da missão dessa forma e nos entregar, mesmo quando o que temos só são 5 pães e 2 peixes, mas que nós podemos entregar tudo nas mãos dele, porque ele certamente vai fazer milagres. Um dia muito abençoado, que o Senhor nos abençoe, dirija e certamente o Senhor nos dará a graça de nos encontrarmos por aí. Até lá, um forte abraço.